queridos, eu sou a Babi. E eu sou o Bira. E hoje nós viemos falar sobre a saga Extermínio. Mais especificamente, o primeiro filme, de 2002. Que trata de 28 dias depois de um apocalipse zumbi. E eu trato aqui o zumbi, entre aspas, porque eles não são zumbis. Eles são infectados. Eles não são mortos-vivos, né? Eles são infectados. Então, é o primeiro filme da era moderna, né? Do século XXI. Que trata de zumbis rápidos, né? De infectados rápidos, que a gente vai ver que já foi abordado antes, mas esse filme foi maravilhoso para introduzir esse tema agora no século XXI e que serviu também para The Walking Dead, né? Então a gente vai ver que tem muitas cenas aí parecidíssimas com The Walking Dead. E se você já gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever se você ainda não está inscrito e deixar um comentário aqui. Vocês podem comentar qualquer coisa ou podem comentar algo relacionado ao que a gente vai falar, porque é muito importante que a gente tenha o feedback e a participação de vocês. Até pro YouTube saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Pode deixar até um beijo pra tua mãe. Vamos lá então, bora pra análise. A diferença básica entre o zumbi e o infectado é que o zumbi, ele é um morto-vivo, ele é um monstro, é uma pessoa que morreu e se levantou para se alimentar de carne humana. E o infectado, ele já é uma pessoa que está doente. Ela perdeu o controle sobre o próprio corpo e age de maneira insana. Esse filme introduz o infectado como um novo tipo de ameaça, né? Aquele que vai correr muito, diferente daquele zumbi clássico, né? Que ele andava devagar. E em alguns filmes que vieram depois dele, eles adotaram o zumbi, que também é ágil, como a gente vê em Madrugada dos Mortos. A gente vê também outras obras que adotam zumbis e infectados ao mesmo tempo, como é o jogo Dead Island, que os infectados eram muito mais perigosos. Então há uma diferença... Guerra Mundial Z, eles são infectados porque tinha vacina. Sim, há uma diferença semântica entre eles. Agora nós vamos ver alguns filmes mais antigos do que Extermínio, que eles apresentavam ou zumbis ou infectados que já eram velozes. O primeiro exemplo aí é o filme Rabid, de 1977, que se fôssemos traduzir literalmente seria raivoso ou raivosa, e ele tem uma tradução bem curiosa. O nome dele traduzido é Enfurecida na Fúria do Sexo. É um dos filmes mais antigos do David Cronenberg. Quem já viu A Mosca sabe de quem a gente está falando. Muito bom. Ele é um filme que é muito mais focado no body horror, né? Nas mutações que a personagem vai mudando. Ele é quase uma porra no chanchada, porque ela é uma mulher muito bonita, então ela gera muito interesse. E até isso vai levando ela a proliferar aquela infecção. Mas que ele mostra o princípio de uma epidemia que é espalhada através dessa infecção. Então são pessoas assim que mostram sinais de raiva, e elas não são exatamente esses atletas que a gente vê no Extermínio, mas eles são assim, já são bem mais velozes do que os zumbis tradicionais do Jorge Romero. Por falar em Jorge Romero, nós temos A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, que é uma grande paródia à obra do mestre do horror. Ele aborda o tema de zumbi, tem algumas características do horror corporal, mas o tema principal ali parece ser outro, mas já é mais voltado para comédia. Você deve lembrar daquela cena do zumbi falando no rádio, pedindo reforços para a polícia para chegar mais carne para eles comerem. Essa é muito boa. É hilário. Muito engraçado. Send more cops. E ali a gente tem alguns zumbis que eles parecem esses infectados. Eles correm pra caramba, e o pior de tudo é que eles são virtualmente indestrutíveis. E o último exemplo que eu vou trazer aqui não é de cinematografia, mas ele é de um livro. Muita gente toma como um dos precursores desse infectado veloz, né? Que é o I Am Legend, de Richard Matheson. Livro que inspirou o filme Eu Sou a Lenda, protagonizado pelo Will Smith. Ali também são infectados, mas eles são uma espécie de vampiros, né? O que fica mais claro no livro do que propriamente no filme. Então, dada essa breve introdução e explicação sobre o tema, vamos para a análise do primeiro filme, Extermínio, 28 dias. Depois.
O filme começa com um grupo de ativistas que invadem um laboratório científico de uma faculdade em que se estava fazendo pesquisas em chimpanzés. Então esse grupo queria libertar os animais que estavam presos, mas eles são um grupo bem radical, já chegam armados, ameaçando o cientista que estava lá de frente, e já sai abrindo a porta, né, para libertar o chimpanzé, mesmo o cientista Com todos os avisos que eles tiveram. falando desesperadamente para não fazer isso, porque eles tinham um vírus muito poderoso, e eles perguntam qual é o vírus, e o médico, né, o cientista, ele só fala que era raiva. Então a gente fica naquela dúvida se realmente era raiva, um tipo de vírus da raiva, né? Ou se ele só falou isso para ser mais fácil de se entender, né? De lá rapidamente no meio da tensão. Se ele só não falou isso para fazer com que eles entendessem de forma mais facilitada. Mas isso não foi o suficiente para eles pararem o plano deles, né? Então eles libertam o primeiro chimpanzé, e assim que eles abrem a primeira jaula, eles nem precisaram abrir todas, eles só abriram a primeira. Já são atacados. Já são pelo atacados chimpanzé. e o caos se inicia. Nisso a gente é apresentado para o protagonista, que ele acorda numa cama de hospital. Inclusive, muita gente aventa a possibilidade dele ser uma inspiração pro The Walking Dead. Eu acho que todo mundo aí que viu deve lembrar, né, que o Rick acorda de um coma. Ele também ele acorda num coma no hospital. Uhum. E aí a gente já tem o primeiro problema do roteiro, que é o fato dele ser abandonado no hospital. A gente não sabe por quanto tempo, em coma. Mas pelo menos uma semana, né? Sim, pelo menos, né? Mas o filme começa 28 dias depois, né? A história começa 28 dias depois dessa infecção. Então a gente sabe que ele estava internado há pelo menos 28 dias. Sim. Ele não viu aquele começo. Mas é complicado. Quem já trabalhou no hospital sabe como é que funciona. O paciente fica com alimentação integral. Então, nem o Rick nem ele eram para ter sobrevivido. Pois é. O Rick foi com menos tempo lá internado, né? Então, ainda foi um pouquinho menos pior. Mas esse aqui ficou mais de 28 dias, porque ele falou que ele caiu de bicicleta, né? Alguma coisa assim, né? Acho que foi atropelado. E depois acordou no dia que ele acordou do coma. Inclusive, quando o protagonista encontra a personagem Selena, que nós vamos apresentar daqui a pouco, ela fala que tem pelo menos uma semana que ela não vê nenhum ser humano vivo. Então, pelo menos uma semana que ele tá sem ninguém no hospital, né? Então, ele ficou uma semana sem comer, sem nenhum cuidado, Complicado, enfim. né? Meio Situação complicado complicada. isso. Então, como personagens, a gente tem o Jim, que é esse protagonista, que ele é interpretado pelo Oppenheimer. Cillian Murphy. A gente tem a Selena, que ele conhece logo depois. Ela, diferente dele, passou por toda essa confusão do apocalipse. Até por isso eles têm uma séria oposição no começo, porque ela já tá aquela personagem desgastada e acostumada com aquele mundo cruel, então ela tem uma visão muito menos esperançosa. E ele, como saiu do coma, ele ainda tem uma visão mais benigna, né? Mais esperançosa sobre a vida. Isso vai gerar uma certa dicotomia entre os dois, que vai gerar uma dinâmica interessante que a gente vai ver mais à frente. E eles não demoram muito para conhecer o Frank e a Hannah, que são pai e filha, e eles vão ter uma função muito importante no desenvolvimento, principalmente da Selena. O interessante desse filme é que a gente acorda junto com o personagem. Então nós estamos caminhando junto com o Jim, tentando entender o que aconteceu naquela cidade, naquela civilização. Então, quando ele sai do hospital, ele começa a caminhar na cidade. E eu achei a fotografia muito legal, muito bonita, a forma como eles montaram. Porque é sempre ele no meio daqueles prédios gigantes, né? Daquela cidade gigante e deserta, totalmente deserta. Então, assim, tá de dia, né? Ele tá andando lá com roupa de hospital. Essa imagem é bem icônica também desse filme. E uma câmera bem ruinzinha também. A câmera bem ruim, filmando assim, de longe. Ele andando sozinho, solitário. Então, essa cena, ela é muito interessante para mostrar a solidão desse personagem. Como que a cidade tá deserta. Como ele tá então, perdido. Ele tá perdido. Então, assim, demonstra tanta coisa só nessa cena. Com relação ao psicológico dele, a história em si. Então, a gente pode até fazer um paralelo aqui, observando, lembrando, né, do Coringa, que também trata muito da cidade. Como a cidade contrai o personagem Coringa no filme do Coringa. É usada para oprimir ele. Que é utilizada para oprimir, né? Do filme do Joaquin Phoenix.
E a cidade aqui também é utilizada para causar certas sensações no personagem e também na gente que tá observando, porque a gente tem medo, a gente fica ansioso, nervoso com aquele personagem andando sozinho, Na expectativa do que vai aparecer, né? despreocupado, sem entender o que aconteceu, porque ele não tinha visto nenhum infectado até então, e sem entender, né, por que a cidade está vazia. Então, aí tem uma primeira questão bem interessante, que é como que simplesmente a fotografia diz tanta coisa sobre a obra logo assim de início. E aí a gente entra na questão de que esse filme foi filmado na capital da Inglaterra, foi filmado em Londres, e eles tiveram que parar a cidade para fazer esses takes. E aí eu pensei, gente, que dificuldade para fazer esse filme, porque E não é um filme de alto orçamento. não ainda é um por filme cima. de alto orçamento. Vocês conseguem ver que o primeiro filme, a resolução é bem ruinzinha, mesmo sendo um filme do início do século. Por mais que o filme ele seja gravado de propósito, com uma câmera pior, né, para causar mais tensão no espectador, o orçamento não era tão grande. Para a cidade, a capital, para fazer um filme desse. Aí a gente pensa na questão de quê? Quando a gente consegue parar um local público para gravação, a gente tem pouco tempo, é difícil de conseguir essa autorização, é difícil de gravar, tem que ter sorte de pegar um clima bom, né? E De ainda sol. tem outro problema, que nesse filme ele passa por diversos lugares da mesma cidade. Sim, são Então, vários lugares. São vários momentos para você parar aquela cidade e Sim. mostrar ele andando e ainda ter que ter um clima condizente de um Sim, porque dia pro outro. eles não gravam no mesmo Complicado. dia, óbvio, né? Às vezes eles conseguem, por exemplo, eu consigo parar a cidade 2 horas no dia 11 de dezembro. Você grava correndo, Aí faz no aquela dia- cena. Aí, sei lá, no dia 20 de janeiro eu consigo parar mais 2 horas em outro lugar. Então, assim, são dias diferentes, horários diferentes. Então tem que estar com o sol numa posição legal, né? Porque quando você vai cortar uma cena uma do lado da outra, não pode estar um dia nublado e um dia ensolarado de repente, né? Então são várias questões, né, que eu fiquei pensando, gente, que trabalheira pra gravar isso, hein? Dá trabalho fazer um filme assim. E não é só a fotografia que ajuda a construir essa atmosfera. Um dos aspectos muito marcantes desse filme também é a trilha sonora. Nesses momentos que ele tá andando sozinho, tem os temas melancólicos. E nos momentos em que as coisas se agravam e que a gente começa a ver a decadência da coisa, a gente tem uma música muito marcante, que foi até mencionada por um inscrito nosso, o Daniel Mateus, que é a música In the House in a Heartbeat. Essa música ela se tornou um ícone desse tipo de filme. Virou um elemento de culto mesmo. E ela é muito pesada, ajuda muito a forçar mais aquela atmosfera que já tá tão densa, né? Um filme sem trilha sonora, né? A gente só de falar da trilha sonora de muitos filmes aí, a gente já categoriza ele numa caixinha que a gente nunca mais esquece, só por causa da trilha sonora. Então, a trilha Sim, sonora com desse certeza. filme é muito boa. Tem toda uma ciência para explicar como a música faz isso, né? Uhum. Logo no começo já é estabelecido que é um tipo de vírus da raiva, né? Então são pessoas furiosas que se esforçam mesmo para passar aquela doença adiante. Inclusive eles vomitam. Tem muita cena deles vomitando sangue em cima dos outros personagens simplesmente para infectar. Tem muita escatologia, né? Pra quem não gosta dessas coisas mais grotescas assim, é um pouquinho mais... É bem grotesco. Só que aí a gente já chega no primeiro ponto, que é um pouco mais complicado do filme, que é o estabelecimento de como funcionam os infectados. Parece que a narrativa, até o segundo filme, ainda não tem muita certeza de como que eles vão estabelecer o vírus nos infectados. Pois é. A primeira coisa que a gente sabe é que eles são inativos durante o dia. Só que isso tem um porém. A gente tem que lembrar que o filme, né, a ação mesmo começa depois de 28 dias. Então a gente não sabe como eles se comportavam quando começou a infecção. O que a gente vê são pessoas que se infectam na hora e já ficam agressivas. Sim, porque conforme eles vão ficando um tempo sem comer, eles vão ficando fracos. Essa é a premissa. E eles começam a se esconder, formar espécie de comunidades escondidas dentro dos prédios, né? Lugares escondidos, escuros. escuros. E saem mais durante a noite, tanto que a Selena fala que andar pela noite é burrice. Arriscado. É muito sim. arriscado. Até porque à noite, se eles andassem, por exemplo, com uma lanterna, daria pra ver a luz à distância, coisa que de dia não tem. Sim, eles também são atraídos por esse tipo de... De luminosidade, de barulho, qualquer coisa. Exatamente. Esse tipo de estímulo. Uhum.
Daí a gente tem a cena que eles passam por dentro do túnel de carro e a gente tem um problema aí, porque alguns infectados vêm atrás deles e quando eles conseguem correr e sair do túnel, parece que eles desistem. Então eles tinham um estímulo, eles tinham de fato um Sim. estímulo para ir atrás. Os Só que infectados simplesmente. Ah, deixa pra lá. exatamente, em outros momentos eles são implacáveis, eles correm com tudo. Então, Eles não parariam de correr atrás deles, ainda mais. Ah, porque tá de carro. Eles têm esse raciocínio que o carro vai ser muito mais rápido que eles? isso é a meu ver, é uma quebra no. Sim, parece que foi um erro do roteiro mesmo. É um Porque, erro de raciocínio, né? porque eles iriam pensar que o carro é mais rápido que eles. Eu acho que eles iam tentar correr atrás do carro igual o cachorro corre atrás de moto. Eles iam ficar correndo atrás e quando eles não conseguissem mais, eles iam parar. E não, tipo, dar um piquezinho e... Ah, deixa quieto, vou parar de correr atrás. Eu achei isso mal feito. É. Poderia falar que eles desistiram porque estavam muito tempo sem comer e estavam fracos? Poderia, mas não parecia ser o caso, não. E uma outra cena onde nós vemos os infectados atacando durante o dia é a cena do bloqueio militar. E tem uma possível explicação, que eles mesmos falam que a cidade dos arredores, né, que era Manchester, ela estava pegando fogo, tinha muitos incêndios e os infectados estavam saindo dali. Talvez eles estivessem num movimento migratório e por isso, né, acabaram esbarrando com aqueles pobres coitados e o barulho de tiro atraiu eles. Uhum. Complementando essa questão do estabelecimento da regra de como funcionam os infectados, a gente tem a questão deles falarem. Isso mesmo, eles falarem. Na primeira cena que isso acontece, isso foi uma cagada da dublagem, que eu vi a versão tanto em português quanto em inglês. Em português, a cena da igreja, quando ele sai correndo, os infectados que correm atrás deles gritam alguma coisa que não dá pra entender direito, então isso foi uma cagada da dublagem. Parece que eles falaram alguma coisa, mas botaram bem baixinho no... Não dá pra entender direito o que é. E a segunda delas é a cena que ele entra numa hamburgueria abandonada. Aquela ali, ó, é bem mais complicada. Porque eu achei também que fosse uma cagada da dublagem, porque tem um infectado criança, que é até o primeiro que o Jim mata, Uhum. que quando eles estão naquela luta, ele fala, eu te odeio! Só que eu fui pegar a versão em inglês e eu ouvi bem baixinho um I hate you ali, e essa foi a única vez que os infectados falaram. Complicado. Porque isso poderia indicar que eles mantêm alguma questão neurológica, alguma funcionalidade do que eles eram Sim, antes, de raciocínio. mas eu acho que é só uma cagada do Só um roteiro erro mesmo. Tem também algumas regras de funcionalidade daquele mundo. Por exemplo, tem energia elétrica em alguns casos, né, que eles explicam, mas não tem água. E como que tem energia elétrica e não tem água? E isso é muito questionável também, porque eles já estão há 28 dias. Eu tenho a impressão, por exemplo, aqui em São Gonçalo, eu acho que se começasse um apocalipse zumbi no segundo dia, a gente já não ia ter mais energia, não. Não ia ter mais água nem energia, com certeza. Então, se você tem energia, você era para ter bombas funcionando para jogar água para as casas, Pois né? É muito estranho. E outra coisa que me deixou assim bem estressada, que foi a cena do mercado. Eles entram no mercado. Eu odeio essa cena. Cara, o mercado tá iluminado, ou seja, ele tá com energia. Parece que eles entraram numa pausa das gravações. Vamos ali no mercado. Aproveita e bota essa cena no filme também. O mercado íntegro. O mercado, perfeito. Sem nada caído, não saquearam nada. Com energia e o pior. Nossa, mãe. Com frutas frescas. A cena da maçã fresca, mais linda do que se tivesse acabado de sair da horta agora. Meu Deus do céu, gente. Quem compra fruta sabe como é que essas coisas são. 2, 3 dias o negócio tá podre, já largado assim no ar normal, né? Sim. Até dentro da geladeira já estraga. Agora uma maçã verde linda. 28 dias depois. Não dá. Não rola. Muito mal feito isso, muito mal feito. Muito zoado. A gente poderia até aceitar que eles encontraram um mercado sem ser saqueado e que tava com energia por causa do gerador. Mas as que já é frutas estranho. podres. Mas eles podiam cortar a cena da fruta, né? Pelo amor de Deus. Então nós chegamos na parte com spoiler. Se você não viu o filme e não quer receber spoiler, vai para essa marcação aqui da nossa avaliação final
do primeiro filme. Logo depois que o Jim e a Selena conhecem o Frank e a Hannah, eles recebem por rádio a transmissão de alguns militares falando sobre um local seguro e isso que motiva eles a saírem do esconderijo deles para tentar chegar nesse local. Não só isso, né? Eles estavam ficando sem água, que tinha Sim. uma semana que não chovia, estavam ficando sem alimento. Isso daí eu já até reclamaria, porque o cara tava sozinho num prédio enorme. E ele cercou o prédio todo sozinho. Então, assim, nunca que em um mês só ele iria acabar com a comida do prédio inteiro. Só ele e a filha dele, né? Tá aí já uma reclamação. Mas, enfim, eles saem desse prédio, as duas duplas, né? Os 4 personagens, pra ir atrás desse local onde os militares estariam. Nessa viagem, o contato que a Selena vai tendo com essa relação entre pai e filha, entre o Frank e a Hannah, ela vai recuperando um pouco daquela esperança e perdendo aquela visão de vida pessimista que ela formou com esses dias terríveis que ela passou. Ela vai se humanizando. Sim, ela vai se humanizando, vai se tornando outra personagem e fazendo um caminho que a gente vai ver que o Jim faz o caminho oposto. Ele começa humanizado, até porque ele não passou por aquele trauma todo que ela passou, e ele vai se desumanizando conforme ele vai vivendo naquele ambiente. E ela é o caminho oposto com essa Sim. visão esperançosa que ela tem da relação bonita entre pai e filha. E quando acontece do pai da menina morrer, né? Ela vai ficando mais desolada, a esperança que ela tinha vai diminuindo, mas ela ainda tem aquele ímpeto de eu vou salvar essa menina, eu vou ficar com ela. Vou proteger ela. Vou proteger, mas ela volta a ter esperança porque ela se apaixona. Pelo Jim. Por ele. E o Jim começa a se desumanizar justamente porque ele precisa salvar a Selena e a Hannah. Porque aqueles militares, aquilo era uma armadilha. Eles chamam eles pra lá, por quê? Porque eles estavam se sentindo solitários, né? Eram só homens e eles precisavam de mulheres. Então eles queriam atrair algumas mulheres para terem como procriar, digamos assim, né? O que é meio estranho, já que a epidemia não tinha começado há tanto tempo. A gente não tem como mensurar como seria a reação de um ser humano, mas nos filmes que a gente vê, geralmente eles demoram mais para enlouquecer dessa forma. Mas a gente pode levar em consideração de que o filme tratou os militares de uma forma muito pataquada. Parecia até que eu tava vendo algum programa da Zorra Total, alguma coisa assim. Tem as cenas que são bizarras. Gente, eles são... Tem uns personagens bem pastelão mesmo. Parecia que eu tava vendo algum filme coreano, não sei. Mas assim, era nunca que um militar, nem que seja um pracinha, ele iria agir daquela forma, gente. Porque eles eram totalmente incompetentes, eles eram muito impulsivos, eram muito, sabe, quinta série assim, mas num nível que você não agiria dentro daquela situação. O segundo filme já é um pouco melhor com relação a isso, né? Os militares são mais bem tratados, né? mais bem preparados, mais sérios. Mas esses são, assim, totalmente incompetentes, gente. Nem o... Talvez eles fossem desertores também, né? Não tem como saber. A gente não sabe. Mas a gente vê que eles têm armamento, que eles têm tudo lá bonitinho, né? E que eles seguem uma ordem de cargo mais alto e não. Só que não faz o menor sentido. Quem que ia ficar um mês, porque eu não tô tendo mulher, tem um mês, então eu vou agir igual um animal, como se eu tivesse 5 anos sozinho. Só que não, gente, ninguém ia agir assim. Eles tinham que esperar mais um pouco, deixar as coisas fluírem mais naturalmente, aparecerem mais seres humanos. Isso não... Até porque alguns já até conjecturavam de que aquela epidemia, né, aquele surto, não estava acontecendo no mundo inteiro, e sim só naquela ilha, né? Sim, isso é relevante, que o Jim, ele descobre, porque um dos militares que vai preso junto com ele, porque tenta ajudar, ele fala que nos Estados Unidos estava tudo bem, que era só eles que estavam passando por aquilo. Ele vê o avião passando quando ele estava fugindo dos militares, ele vê um passando avião por cima. Então a gente descobre que a epidemia, ela estava gerando uma quarentena só na Inglaterra. Sim. Então era só ali que estava acontecendo aquilo. E o final do filme também, né? Eles são resgatados por um avião. Mas a necessidade desse resgate que faz concluir esse arco de mudança, tanto do Jim quanto da Selena. Selena indo para uma visão mais esperançosa, o Jim se tornando mais animalesco, mais brutal para salvar as meninas. Tanto que quando ele chega lá, a Selena até refuga na hora de aceitar ele. Por quê? Porque ela não estava reconhecendo ele. Porque ele já tinha se tornado quase como um infectado
matando aqueles caras com as próprias mãos. Sim. É brutal, o arco final é sensacional. Uhum. Dada a nossa discussão sobre esse filme e todos os pontos que a gente abordou, vamos para a nota final. O que a gente achou? Primeiro, eu acho que eu daria um 7,5 para esse filme. Não vou dar spoiler aqui, porque a parte do spoiler já passou. Mas eu daria um 7,5 por quê? Eu acho um filme que ele não tem tanta ação. Ele tem mais ação. Eu acho que tem ação nos momentos corretos. Ele tem ação mais pro final, mais pra cena do final. Mas eu achei a ação do final extremamente desnecessária. Então, porque eu não gostei do arco final, né? Como eu tinha falado na parte com spoiler. Que eu não vou falar de novo. Mas eu achei... não gostei de como eles trataram os militares, né? Como que os militares foram tratados no filme. Então, por causa disso, eu daria 7,5. Não por causa da fotografia, não por causa de terem filmado com uma resolução bem ruim, que dizem que foi proposital. Não por causa da falta de ação, porque eu achei que a falta de ação, ela foi correta. Esse filme, ele é mais contemplativo de como seria a cidade e a atitude das pessoas num cenário de caos. Então, acho que isso é bem tratado nesse filme. Ele não é um filme profundo, E ele não mas ele é um pega o filme bem início, né? tratado Ele nisso. não pega o início da Sim. infecção, então já é num momento assim que As coisas já estão já estão começando mais assentadas. e Então, desesperançosas também, porque já se passou muito tempo, né? Então, assim, eu achei ok essa parte. Eu só dou 7,5 por causa do final, porque pra mim aquilo não desceu. Não necessariamente como o filme termina, porque a forma como o filme termina eu gostei. Mas o ato final, né? O arco dos militares eu não gostei nem um pouco. eu já discordo um pouco desse arco final. Eu acho que os militares eles fazem muita pataquada mesmo. Mas eu acho o arco final assim brutal, é muito interessante pelo que eu falei já sobre o personagem principal, a forma como ele age. Mas assim, avaliando o filme como um todo, ele tem alguns defeitos que nós já mencionamos, né? De questões de Verossimilhança interna e externa também. exatamente, verossimilhança interna e externa, que assim, são um pouco difíceis de engolir, que você tem que passar por cima daquilo e aceitar. Por quê? Porque você gosta dos personagens, e os personagens são legais, pelo menos os principais são interessantes. Eles têm uma curva de personagem muito interessante, que eu já expliquei. E eu acho que o filme tem uma atmosfera que nos atrai. Sim. Fora a trilha sonora e tudo mais. Então, assim, ele é um filme que, com todos os defeitos técnicos que ele possa ter, é um filme memorável. Um filme muito bom como um filme de horror. Então, vale a pena. Eu fico com 7,5 também. É difícil a gente encontrar um filme de horror bom, ainda mais de zumbi, né? Que trata desse tema de zumbi. Ah, mas não é zumbi. Tá, não é zumbi. É quase zumbi, mas nessa atmosfera. E personagens que não são pós-apocalipse. tão burros, né? Isso é uma questão interessante, porque filme desse tipo de história, os personagens costumam ser burros, e ninguém era. Eram todos os personagens, Eles fazem né? uma ou outra coisa, assim, um pouco tirando questionável. os militares, ninguém era. Então, Nem todos os militares eram, mas alguns eram, assim. Mas os principais, eles não são burros. Isso é isso que é interessante. importante. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam do like, de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Lembrando que nós ainda vamos fazer a análise do segundo filme. Vai ter parte 2. Vai ter a parte 2 de Extermínio 28 semanas depois. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. galera. Até o próximo vídeo.